Você pode estender uma das suas mãos para cá, por favor? Pai, como é bom saber que o Senhor está nesse lugar. Como é bom saber que o Senhor já falou o coração do teu filho. Dá a ele agora aquela estrutura que só o Senhor tem, aquela graça que só o Senhor tem, e aquela revelação que só o Senhor tem. Porque ninguém que sobe esse púlpito consegue falar da tua graça se primeiro não for tocado por ela. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Toma o teu filho, revela-nos o teu querer, e enche o teu filho, Deus, da planta do pé até o alto da cabeça. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como vai esse coraçãozinho aí? Feliz com Jesus? Bom demais, né? Bom demais. Nós aqui temos essa oportunidade de juntos aqui podemos celebrar a vida. Como é bom termos essa oportunidade e essa liberdade de celebrarmos a vida. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu convido você a abrir sua Bíblia para que possamos aqui nessa noite pensarmos juntos no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, do 25 ao 33. Diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto tem, se não houver uma renúncia, não pode ser meu discípulo. Eu sou apaixonado por esse Deus. Eu amo esse evangelho da graça, porque ele nos desmancha. Ele tira o alicerce em que às vezes nós achamos que os nossos pés estão firmes, e não estão, e nós só conseguimos entender e ter uma firmeza quando os nossos pés estão firmados em Cristo,
que é a rocha. Há alguns comentários em que eu já ouvi pessoas dizerem que Jesus anda com pecadores. E em hipótese alguma, podemos usar aqui dessa afirmativa que Jesus anda com pecadores. Os pecadores que vão até Jesus. É louco nós queremos imaginar que nós podemos assim fazer uma agenda para Jesus. Não tem como, a agenda é dele. É ele que administra essa agenda. Aqui logo no começo, que nós começamos a leitura, aqui nos é dito que ia com ele uma grande multidão. Uma grande multidão. E o interessante que há uma diferença gritante. Há uma diferença que nos faz pensar de como nós iremos entender e agir diante das situações, porque multidão e discípulo tem muita diferença. Ia com ele uma grande multidão, e a multidão que ia com ele, não era ele que ia com a multidão. Para vocês terem uma ideia, quando nós estamos no meio de uma multidão, nós até podemos pegar o nosso celular no meio da multidão e podemos usá-lo. Você quase não vai ser notado quando se está no meio de uma multidão. Mas, quando você está face a face com Jesus, eu quero ver você usar celular. Você abrir lá nos aplicativos e querer dar uma navegada e falar: pera aí, Jesus, só um minutinho. Não vai dar. Não tem como. Mas no meio de uma multidão, você consegue. E nós podemos encontrar que havia grandes multidões que acompanhavam Jesus. Grandes. Nós temos alguns exemplos em que haviam multidões caminhando e de repente consegue algum destaque no meio dessa multidão. São vários exemplos. Está lá a multidão caminhando juntamente com Jesus, e Zaqueu queria encontrar Jesus. Ele prepara uma estratégia para que ele possa encontrar e ver Jesus diante da multidão, e ele consegue. E ele tem um encontro com Jesus, e quando Jesus fala para ele: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E eles vão para lá. Aí Jesus falando da graça, falando do amor, falando do que é eterno, falando de reino. Aí Zaqueu fala: mestre, eu quero agora te seguir. E se eu em algum momento da minha vida eu defraudei alguém, eu quero agora restituir em dobro do que foi acontecido. E Jesus diz: hoje chegou salvação nesta casa. Em outro fato, está a multidão caminhando. A multidão sempre vai caminhando, seguindo Jesus. E no meio dessa multidão, uma mulher, já há poucos dias atrás, comentamos um pouquinho sobre isso, que toca na orla de Jesus, e sai virtude de Jesus, e no meio de uma multidão, esta mulher consegue a cura, porque ela estava 12 anos enferma, esperando o momento certo, e no meio de uma multidão, consegue. Em outra feita, uma multidão acompanhando um velório, está lá acompanhando, e a mulher tinha acabado de perder o filho único que ela tinha, ela já era uma viúva, e vem caminhando uma multidão, e Jesus está de encontro com essa multidão. Ele chega diante desse morto, ele toca nesse morto, e ele é ressuscitado e devolvido vivo para esta mãe que estava ali nesse momento tão desconfortável da vida dela. Multidão, a multidão sempre vai querer o pão. O discípulo sempre vai querer Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. A multidão sempre vai querer o pão que Jesus multiplica. O discípulo sempre vai querer Jesus que multiplica o pão. É diferente.
A multidão grita: Hosana, Hosana, Hosana. E essa mesma multidão te induz a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A diferença é gritante de multidão e discípulo. Quando se é discípulo, mesmo com a situação após a morte de Jesus, eles caminhando no caminho de Emaús, está lá Jesus e esses dois discípulos, e nesse momento, estão caminhando, chegam a entardecer, eles falam: você não quer repousar conosco? Está tarde. Ele entra para a companhia deles em casa, e no partir do pão, os olhos são abertos. Quando se é discípulo, no partir do pão, os teus olhos serão abertos. É diferente da multidão. É diferente da multidão. A diferença que nós precisamos entender aqui essa noite, e quero que fique bem claro no teu coração, e eu peço a Deus que Ele me dê assim graça para poder compartilhar com vocês. Porque tomar a cruz e seguir a Jesus não é tão simples quanto se parece. E nós vamos dar uma desmanchada nisso tudo que nós lemos aqui, porque de repente soa para você de uma forma até meio que bruta, dizer: olha, se você não aborrecer o teu pai, a tua mãe, a tua mulher, o teu irmão, a tua irmã, se você não fizer isso, se você não aborrecer, algumas versões têm uma linguagem diferente, que é no sentido de odiar, no sentido de deixar, você não pode ser discípulo de Jesus. E eu comentei que às vezes soa de uma forma até bruta, mas nós vamos entender hoje com tanta clareza o que Deus quer assim nos orientar. E eu queria que você ficasse com o teu coração bem aberto, porque grandes coisas Deus tem para falar aqui ao nosso coração essa noite. E todos os dias das nossas vidas, nós precisamos pedir para Deus misericórdia, porque nós somos pecadores. Todos os dias. A coisa pior que tem para um ser humano é quando ele se acha. É quando ele olha para ele e fala assim: não, eu sou bom, eu estou podendo, eu aqui subi numa folha de sulfite e já posso fazer meu tchauzinho da janela. É um perigo para o ser humano quando ele se acha. É um perigo. E diante dessa situação, que Jesus vem aqui orientando, e eu queria pensar com vocês, eu vivi algumas experiências com Deus de maio para cá, e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Todos sabemos, no dia 10 de maio, a minha esposa embarcou para fazer uma viagem de missões lá para o Haiti. Tudo bem, Deus abençoando, conseguimos bastante recursos para que assim pudéssemos ajudar os órfãos que estão lá. E a viagem lá, tudo acontecendo muito bem, as coisas fluindo muito legal, acompanhando isso pelas conversas que tínhamos com ela, pelos posts realizados. Tudo pronto, tudo resolvido. Saiu do Haiti numa quarta-feira, e na quinta-feira ela faz um exame para teste de Covid, uns 12 dias depois. Na sexta-feira, o voo da República Dominicana para o Brasil, já de passagem comprada. E quando chega na quinta-feira à noite, ela, quando pega o teste de Covid, tinha dado positivo. E nesse dia, a gente estava quase se organizando para deitar e descansar, eu com meus meninos em casa. E não sei se era o Rafa ou se era o Gabriel, que já estava com o material na mão para o nosso devocional.
Aí, diante da situação, eu confesso para os irmãos, nós somos homens, eu fiquei bem assim indignado com a situação. Fiquei muito, falei, puxa. Puxa. Aí eles falaram assim, pai, vamos fazer devocional? Eu falei, não. O que adianta fazer devocional? Tipo assim, Deus não está nem aí. Para quê fazer devocional? Aí o Gabriel falou assim, pai, as coisas não são bem assim não. Preste bem atenção o caminho que o senhor está tomando. Falei, filho, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Aí no dia seguinte, quando amanheceu, eu fui para um devocional particular com Deus. E fui meditar sobre esse texto. E quando eu meditava sobre esse texto aqui, eu pude pensar em algumas coisas, porque às vezes nós queremos imaginar quem é o pior inimigo nosso. Quem é o pior inimigo que um Maurílio possa ter? Se eu perguntar para vocês aqui, quem é o pior inimigo de vocês? Muitos podem dizer assim, o próprio inimigo meu sou eu mesmo. A minha carne é um inimigo que se eu não jejuar e orar, ela vence. Mas então, se você jejuar e orar, então ela não é teu pior inimigo, porque ela está vencida. Ela já não é mais o teu pior inimigo. Alguns podem dizer assim, não, o pior inimigo que a pessoa possa ter é o Satanás. Às vezes nem quer falar o nome dele e usa uma expressão, o inimigo de nossas almas. Mas ele não é o pior inimigo, ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Aí, para entendermos isso, quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo de número 3, quando é dado a sentença para o inimigo, para Satanás, onde diz que do ventre da mulher nasceria o que esmagaria a cabeça da serpente, ali já foi aniquilado. Para você ter uma ideia, quando Jesus é tentado no monte, em que ele passa pela tentação, após 40 dias de jejum, aí Satanás, esse inimigo, acha que vai vencê-lo. E o interessante é que quando Jesus, após o processo todo, em que ele não perde, porque ele é vencedor, Satanás, usando de todas as artimanhas, não consegue ganhar a confiança, nem que ele já é um perdido. A hora que Jesus fala para ele assim, vai-te, vaza, não tem mais nenhuma fala dele, porque Jesus o venceu. E lá, pensando com vocês aqui em Gênesis, eu queria pensar um pouco de coisas aqui, antes de eu falar com vocês quem é o teu pior inimigo. Em Gênesis, no capítulo 3, tem muita coisa linda para que possamos ler. Muita coisa linda para que possamos ler e compreender. Eu fico imaginando quando, diante da situação num todo, Satanás pensa que conseguiu vencer e derrotou o plano de Deus a nível de homem, quando o homem peca. Porque foi dado uma orientação em Gênesis 2, antes de chegar no 3, e lá é dito, olha, você pode comer de todas as árvores, mas a do conhecimento do bem e do mal, você não come, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Eu fico imaginando Jesus falando isso. Aí ele fala, você não come, porque o dia que você comer dela, eu morrerei. Eu morrerei. Porque quem foi para a cruz foi Jesus. Aí chega no capítulo 3, após o pecado,
Quando o homem é criado por Deus, a Bíblia nos fala que foi feito imagem e semelhança de Deus. E nesse processo todo, o homem tem por fora a imagem e semelhança de Deus. Mas a nível de interno, quando é soprado esse sopro de vida, ele tem Jesus por dentro, através do sopro da vida, e ele tem Jesus por fora, que é a imagem e semelhança. Aí o homem come da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Aí entra o pecado para dentro do homem. Olha que interessante. Entra o pecado, onde havia um sopro de vida dado por Jesus, por causa do pecado, entrou dentro do homem, ele estraga essa imagem para o lado de fora. Então o homem se perdeu por lado de dentro e se perdeu para o lado de fora. E diante disso tudo, para a serpente, Deus fala assim, dá uma sentença para ela. E ele fala assim: olha, devido à tua astúcia, você agora vai viver rastejando o seu ventre sobre a terra, e você vai comer do pó o resto dos dias de sua vida. Aí alguns podem dizer assim: puxa, mas coitadinha da serpente. A serpente não tinha culpa, ela foi seduzida por Satanás. E às vezes esquecemos de pensar que quem morreu na situação no todo foi o cordeiro. Porque enquanto a sentença da serpente era para que ela vivesse rastejando, após o pecado, Deus mata um cordeiro para cobrir o homem da nudez que ele estava. E quando o homem tem a oportunidade que Deus tira ele do jardim, ele já não sai mais sem a imagem, porque Deus usa de um cordeiro e veste novamente com um cordeiro, para que o homem possa sair com a imagem e semelhança restabelecida. E sobre as nossas vidas não é diferente, porque se nós vivermos em pecado, nós vamos ficar feio, mas através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nós temos uma oportunidade de nos andar aí, lindos, brilhantes, vistosos. Olha como que eu estou vistoso, que pensa no menininho feio que eu era. Foi pura misericórdia a tia Josi me aceitar. Ai, gente, era feio demais. Aí, diante da situação num todo, que eu queria voltar com vocês sobre o nosso pior inimigo. Sabe qual é o teu pior inimigo, que se você um dia quiser encarar, você não ganha por nada? Deus. Mas Maurílio, Deus não é inimigo, Deus é bom. Deus é bom se você não quiser encará-lo como um inimigo, porque quando ele vier para julgar os justos e os ímpios, ai daquele que cair sobre a mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Tanto é que no texto que nós lemos, aqui fala assim: qual é o rei que não vai verificar se ele tem 10 mil, se ele pode guerrear com outro de 20 mil, ele vai arrumar um acordo de paz rapidão. Então, meu querido, se você está querendo enfrentar Deus, se você está querendo enfrentar Jesus na tua vida, não mexe com isso não. Senta aí com os teus 10 mil planos, vê se você não vai perder. Agora, se você achar que você vai ganhar, não tem como ganhar de Deus. Não tem como ganhar de Deus. Se você tiver uma oportunidade de pensar aí, meditar em Isaías capítulo 39, gente, aquilo é lindo demais. Eu costumo dizer que é o striptease de Deus, o Isaías 39, porque lá é dito tanta coisa da grandeza que é esse Deus. Lá é dito que os rios que existem nesse mundão nosso, que parece tão grande, é como se fossem essas linhinhas da mão de Deus. Lá fala que Deus pega as águas da terra e acaba aqui na concha da mão dele. Lá é dito que quando Deus foi fazer o universo, ele precisou medir.
E o universo, gente, é 9 e tantos bilhões de anos-luz. Eu não lembro aqui agora a matemática perfeita. Aí Deus vai fazer o universo e fala, deixa eu medir. Aí ele deixa o microfone, não é como se fosse Deus não, tá? Aí ele vai medir. Ele fala assim, deixa eu medir o universo. 1, 2, 3, 4 palmos, tá bom. Assim é Deus medindo o universo. E às vezes nós queremos achar que somos alguma coisa. Eu vou contar uma história para vocês, aí nós já vamos estar caminhando aqui para o nosso finalmente. Aqui nos é dito, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu escutei uma história de um missionário uma certa vez, e eu quero aqui contar essa história para vocês. O missionário, ele contava que em uma tribo havia um índio, e esse índio chegou a hora dele sair para caça. Aí ele juntou todos o que ele precisava para sair para caça, e ele foi logo de manhãzinha, quando o sol começou a dar os seus raios de luzes, e ele caça, e ele tenta, e ele vai, e vai daqui, e caça dali, e aquilo vai, o dia passando, Peter, e ele, nada, não conseguiu caçar nada, não conseguiu caçar nada. Aí chegando no finzinho da tarde, ele falou assim, puxa, eu não posso voltar sem uma caça para casa, porque a cultura aqui da tribo, se um índio sai para caçar e chega sem nada, ele é discriminado, ele não pode voltar sem nada, ele nem pode ser índio. Aí ele está diante de uma floresta, aí ele contempla essa floresta assim, ele fala assim, se essa floresta tão grande está por aqui, e aqui tem tantos animais que podem ser caçados, eu não tive, foi sorte, é porque essa floresta deve ter algum dono, e deve existir algum ser superior, que é dono dessa floresta. Aí ele resolve trocar uma ideia com essa floresta, e ele começa dizendo assim, tinha uma pedra por perto dele ali, aí ele começa dizendo, ó grande espírito da floresta, eu vim hoje caçar, e não tive êxito na minha caça, mas estou querendo trocar uma figurinha, umas ideias contigo, ó grande espírito da floresta, então eu quero dar umas coisas para você, vou mesmo deixar contigo, quem sabe você me recompensa com uma caça. Aí ele pega o cocar que ele estava usando, aquele cocar chique, todo penoso, deixa lá sobre a pedra, e fala, e aí, consegue me ajudar com a caça? Espera mais um pouquinho, nada de caça. Aí ele imagina, de repente esse cocar não tem tanto valor assim, deixa eu deixar aqui o meu mocassim. Mocassim é aquele sapato da pedra, aparece uma presa, aí ele fala assim, ó grande espírito da floresta, já que o arco e a flecha agora são teu, você me empresta, para que eu possa pegar a caça? Aí foi, pegou a caça, aí ele diz assim, ó grande espírito da floresta, eu não posso voltar nu para casa, eu posso usar as roupas que eu dei para você agora? Você me empresta?
Aí esse missionário conta que essa história, e passados-se 10 anos, esse missionário aqui nos foi dito, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo é tudo, Peter. Até a tesoura de cortar cabelo não pode ser tua. Tudo, tudo é tudo, tudo, tudo. E nessa noite eu pergunto para vocês: vocês estão dispostos a andar na multidão ou a ser discípulo? É entregar tudo. E eu comentava sobre a viagem da minha esposa, e eu tive que fazer essa oração. Eu dizia: Deus, te entrego tudo nas tuas mãos, me dê paz no meu coração. Passa-se, acho que foi no período da tarde, o pastor Márcio me liga, falei: aí, queridão, como é que você está? Falei: ô pastor, vamos que vamos, né? A rapadura é doce, mas não é mole não. Aí ele falou: queria orar por você. Aí ele orou e abençoou ali a minha vida com uma oração. E como que é difícil entregar tudo? E eu ansioso para saber notícias. Minha esposa foi escondendo as notícias para que eu não fique preocupado, porque eu sou muito preocupado. E o bicho pegando para o lado dela lá com o Covid. Escondeu de mim que teve pneumonia. Eu agradeço de coração a todos os irmãos que nos ajudaram financeiramente, de verdade, para poder ajudar, né, Pretinha? A gente é grato, seremos eternamente gratos pelos que vocês fizeram. Mas como é difícil entregar tudo. Como é difícil entregar tudo. Como é difícil entregar tudo. E nós precisamos entregar tudo. Tudo, tudo, tudo. Igualzinho o índio, aquele índio. Deitar na pedra e falar: Jesus, não tem mais nada, sobrou eu. Porque tanto é que no começo fala assim, ó: e aí também a sua própria vida não pode ser discípulo. Estamos dispostos a ser discípulos? A seguir Jesus? Amém? Amém? Que esta palavra ache um lugar bem gostoso no coração de vocês. Que Deus se revele a vocês, meus queridos.
Nessa semana eu quero convidar você para que você fique firme como discípulo mesmo, que você não fique aloprado com a multidão, não fica aloprado, não fica aloprado, entregue tudo para Jesus e Ele vai conduzir a tua vida bem legal. Eu sou muito grato a Deus por estarmos juntos. Deus abençoe vocês. Atrás eu podia, beijo do mar, mas agora eu já não estou tão magro, então um beijo do gordo para vocês, tá? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Essa alegria do Maurílio é contagiante. Feche os seus olhos e ouça o que precisamos fazer. Queria que você escutasse algumas coisas agora. Permaneça com seus olhos fechados. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos dele. Não dá para viver uma vida dúbia, uma vida em que ora confiamos e ora não confiamos, uma vida que ora entregamos e automaticamente vamos lá e queremos pegar tudo de volta porque está fora. Quando Deus está arrumando a nossa vida, querido, parece que tudo fica fora de ordem. É porque para uma boa faxina, tudo precisa ser retirado do lugar. Porque a água do Espírito precisa lavar os cômodos do seu coração. E só dá para fazer isso quem te conhece, como o Espírito Santo do Senhor te conhece. Não foi carne, nem homem que te revelaram as coisas que você ouviu aqui hoje, mas foi o próprio Espírito de Deus que trouxe você nesse lugar e disse para mim, para você: entrega tudo. Irmãos, se você quer ter as coisas de volta, entregue ao Senhor. Quer perdê-las?
continue segurando nas suas mãos, porque o nosso Deus é especialista em transformar tudo para a glória do nome dele. Por isso que nessa noite eu queria que a igreja tivesse com os olhos fechados. Não precisa olhar para mim não, filho. Eu queria que a igreja estivesse orando. E hoje o que o pastor vai falar é tanto para você que já está aqui há um bom tempo com a gente, ou para você que está aqui, chegou hoje, mas que depende dessa graça do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, me dá uma resposta. E a resposta é o Senhor. Talvez você entrou aqui cansado. Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Me ajuda. Hoje o ajudador está aqui, pronto para mudar a sua vida. Então entrega tudo. E não é para homem que você faz isso, nem para o pastor, nem para a igreja. É para o dono de tudo. Tem alguém aqui nessa noite que está cansado de viver assim, controlando a própria vida, e não vê sentido nisso? Talvez você já é um crente em Cristo Jesus, meu lindo. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nem vou identificar você, não vou citar o seu nome. Mas se há alguém que nessa noite que precisa a partir de hoje entregar tudo na mão de Deus, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém. Tem mais alguém? Amém, Deus te abençoe. 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 Pode abaixar a sua mão. E bebê, nós não somos multidão. Multidão conhece só os milagres. Discípulos conhecem o Senhor. O que Deus quer é que você o conheça como Ele te conhece. E essa noite é o início dessa descoberta em Jesus, para você saber quem Ele é e quem você é a partir de hoje. Te damos graças, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada nessa noite. Te damos graças pelas mãos levantadas que disseram com coragem: Senhor, eu preciso entregar tudo a Ti. Te dou graças, Senhor, porque a cada dia, a cada domingo, a gente tem visto a atuação do Teu Espírito sobre a nossa vida. E mesmo que os nossos olhos não contemplem tudo, o Senhor tem poder para fazer abundantemente além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, é o que nós queremos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu querido? Glória a Deus mesmo, coisa boa. Estamos chegando ao final desse culto, meu querido, e a gente quer saber nessa noite: tem alguém fazendo aniversário de hoje até sábado que vem? Tem alguém que está nos visitando, alguém que é membro da igreja, fazendo aniversário de hoje? Tem gente olhando para não sei quem aí, tem alguém? Tem gente? André está fazendo aniversário hoje. Vem cá, Andrezão, para a gente orar por você. Tem mais alguém, queridos? Tem? Gabriel? Você, filho? Então vem cá, queridão. Daniel,
Pai do Gabriel, é isso? Tem mais alguém? Vamos orar. E filhote ficou. Pai e filho, é esse mesmo. Papai já volta, meu filho. Ah, que bênção, irmãos. Tem mais alguém, queridos? Não? Vamos orar por essas duas vidas aqui, em nome de Jesus. Você pode estender uma das suas mãos para cá? Pai, te damos graças eternamente pela vida desses dois homens de Deus aqui. Que o Senhor abençoe o Daniel, que o Senhor abençoe o André, que eles sejam homens valorosos e de coragem na tua presença. Por mais essa data, o coração deles se encha de alegria, porque o Senhor é que dá vida e o Senhor é que sustenta cada um deles. Então, Deus, o coração deles possa transbordar de gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, meus lindos. Senta lá, valeu, Deus abençoe você. Queridão, os últimos avisos então, para a gente poder encerrar. Primeiro, que o pastor quer agradecer você, que esteve aqui na nossa faxina, na nossa organização. Os homens aí e as mulheres e as crianças e jovens estão de parabéns, tá? Conseguimos, irmãos, organizar ali atrás, né, Maurílio? Meu Deus, tá? Tudo muito organizado, limpamos aqui. Os homens e mulheres foram assim, de Deus para a nossa vida. E estamos caminhando, irmãos, para que possamos então, em breve, muito breve, já ter as nossas crianças ali sendo ministradas na salinha delas. E quem sabe daqui a algum tempo a nossa cozinha também, a nossa cantina, para a glória de Deus. Amanhã não temos oração das mulheres, tá bom? Não teremos. Que isso, pastor? A gente precisa orar, não pode deixar de orar. Então eu vou te convidar a vir aqui às 10 horas da noite. É pegadinha, não, é vigília, abençoado. Amanhã temos uma vigília aqui na igreja. Terça-feira é feriado. Algumas poucas pessoas irão trabalhar, mas nós vamos fazer uma vigília, irmãos, a partir das 10 horas da noite. 10 horas da noite. Vamos orar. Não vamos ligar som, não vamos ligar microfone, nada disso para não incomodar os vizinhos. Nós vamos fazer uma vigília de oração. Orar pela nossa nação, orar pelas nossas famílias, pedir ao Senhor que venha nos abençoar. Pastor, posso vir? Deve. Aproveite para trazer um lanchinho, alguma coisa para a gente compartilhar no final. Pastor, nós vamos ficar orando, só orando, até 6 horas da manhã? Não, filho, vem amanhã que eu te falo como é que vai ser. E não tem problema nenhum se ficássemos orando até 6 da manhã, porque orar nunca é demais. Mas a nossa programação ela é um pouquinho diversificada. Então você vai ver que a hora passa muito rápido quando nós estamos juntos, buscando a presença do Senhor. Tá bom, meu lindo? E o último aviso que o pastor quer dar para você. Você tem um compromisso com o pastor essa semana, além da vigília amanhã. Sabe o que vai acontecer dia 9? Quinta-feira, às 19 horas aqui na igreja? Nós vamos ter o que está passando aqui, ó. A Companhia de Artes Nissi estará conosco às 19 horas na apresentação da peça O Conto de Rispa. Pastor, eu posso trazer alguém? Deve trazer. Pastor, é gratuito? É, irmãos, é gratuito. A única coisa que nós vamos pedir é o seguinte: se o irmão puder trazer 1 litro de leite, é a entrada, e ninguém vai proibir quem não trouxer não, irmãos. É só para a gente como igreja poder abençoar famílias essa semana. Então se você puder trazer 1 litro de leite na quinta-feira, fica como um ingresso de gratidão, porque Deus falará tremendamente ao nosso coração. Então, meu querido, pode convidar pessoas, nós estaremos aqui, nós seremos ministrados. Pastor, eu não conheço o Conto de Rispa, está na Bíblia? Começa hoje a ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando chegar em Malaquias, você vem para o pastor e diga: eu descobri onde fica o Conto de Rispa na Bíblia. Então leia o Antigo Testamento, irmão, o Senhor vai falar com você. Então venha quinta-feira que você vai saber onde está esse Conto de Rispa e o que Deus fez para mudar a vida dessa mulher e da sua família. Amém, meu querido? Fica de pé então para a gente poder encerrar.
Tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez? Primeira vez, levanta a mão aqui. Aqui à frente, tá? Essa família aqui também. Mais desse lado aqui, ó, tem um povo bonito e abençoado ali, ó, tá vendo, IBV? Pessoal aqui, então depois, tá aqui atrás também, e aí, queridão, Deus abençoe a sua vida. Meu lindão, por favor, IBV, antes aí de você sair, tá,